quando o Senhor começou a me falar sobre o Espírito Santo, e ele começou a me lembrar dessa mensagem que ele já tinha me entregue há alguns dias, ele tinha falado comigo fortemente ali, eu tava conversando com ele, do nada ele veio: filha, essa geração, eles não estão sabendo me honrar, eles não estão sabendo, eles estão cometendo o mesmo erro do povo antigo, das pessoas que também ali, das gerações antigas. Eu creio que Deus estava falando da geração dos nossos pais, da geração dos nossos avós, sabe? Que também foram cheios da presença de Deus, que também teve esse encontro com Deus na igreja, que era ali cheio do Espírito Santo, mas quando voltava para casa vivia como se não tivesse vivido nada com ele. Nada era transformado, nada era mudado. Aí falava em línguas estranhas nas igrejas, mas quando chegava em casa começava a fofocar, falar mal dos irmãos, sabe? E aí o Senhor começou a falar sobre isso comigo, e eu chorava porque Ele traz essa sensibilidade pra gente entender o que Ele tá falando, pra gente sentir. E eu só sabia chorar, e ele falava: filha, não seja assim, não, que essa geração não seja assim, que vocês sabem me buscar e andar comigo, precisamos andar com ele, assim como Abraão andou. Abraão soube andar com o Senhor, sabe? Não é sobre ser perfeito, a gente tem que buscar ser perfeito, mas é sobre saber que estamos com ele todos os dias, e quando a gente falhar, quando a gente cair, a gente sabe que ele vai nos perdoar e a gente não o abandona. A gente continua seguindo com ele, a gente continua amando, a gente continua honrando, a gente continua sabendo que não somos nada sem o Espírito Santo. Que todas as línguas que a gente falar, seja na igreja, seja no nosso quarto, seja a língua do Espírito Santo, que a gente venha vigiar na hora de falar. Então que a gente possamos ser cheio dele na igreja, mas também no nosso lar, que as pessoas possam ver a diferença de quem nós somos. E isso tem um processo, não é na mesma hora que você recebe o Espírito Santo você, é uma outra pessoa, não. É só quem caminha com o Espírito Santo que é verdadeiramente transformada. Uns demoram mais, outros menos, mas precisamos caminhar para vir essa transformação verdadeira e genuína. Então que você possa entender isso, você precisa caminhar com o Espírito Santo e não ser só apenas cheio dele em um culto de domingo, em um culto na igreja. E que o Senhor possa vir sobre sua vida e você possa entender que você não é nada sem o Espírito Santo. Sabe? Que você possa fazer a oração de Davi: Pai, pode retirar tudo de mim, Senhor. Retira tudo, mas não retira o teu Espírito Santo. E o Senhor me fez me lembrar de Davi e de Saul também, quando eu estava pensando sobre a mensagem que eu ia trazer para vocês. E ele falou: filha, a diferença de Davi para Saul foi que Davi soube honrar a minha presença, e ele soube reconhecer que ele não era nada sem a minha presença. Ele soube, os dois, tanto Saul quanto Davi, foram cheios do Espírito Santo. Tanto um quanto o outro foram batizados pelo Espírito Santo. Saul chegou a profetizar quando foi batizado, antes de ser rei. Mas depois que Saul assumiu o governo de rei, quando Saul foi conduzir aquele povo, o coração dele se perdeu do Senhor. Quando ele foi de fato o rei, ele se perdeu. Ele não soube valorizar o Espírito Santo de Deus. Ele valorizou mais as coisas que o Senhor deu para ele do que o Espírito Santo, as outras coisas materiais. Diferente de Davi, que mesmo sendo rei, ele soube reconhecer quem era o Espírito Santo e que ele não era nada sem o Espírito Santo. E o Senhor me lembrou: filha, Saul foi um homem que se escondeu. Saul se escondeu porque ele não queria ser rei, ele não desejava aquilo. Mas depois que ele chegou no reinado, ele se perdeu. O coração dele se perdeu, porque ele não soube lidar com a fama, com o dinheiro. Ele não soube lidar com toda aquela glória que ele tinha conquistado através de mim. Então ele deixou a minha presença, ele deixou o meu Espírito Santo. E Davi não, Davi foi até o fim com o Espírito Santo, nos dias fracos, nos dias de guerra, nos dias que ele sabia que ele estava lá, que ele falava para Deus que estava abatido, estava cansado, mas ele sabia que a presença de Deus ainda estava com ele. E a oração dele era que Deus não retirasse a presença do Espírito Santo, que ele não fosse esvaziado de Deus. Ele sabia que tudo que ele tinha de mais precioso era o Espírito Santo, que tudo aquilo que ele tinha conquistado, que Deus tinha entregue, nada daquilo comparava com a glória de Deus, com o Espírito Santo. Então que você venha a ser cheio do Espírito Santo de Deus, que quando essa onda vier do avivamento, porque ela vai vir, é uma promessa do Senhor, você seja inundado por ela. Mas quando isso acontecer, você venha entender que você não é nada sem Deus, mas que você precisa caminhar com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele é, na verdade, um Espírito que está em nós, que habita em nós.
Você precisa caminhar com Ele, amadurecer com Ele. É para isso que o Espírito Santo está aqui. Que você possa amadurecer no Espírito Santo, que os dons do Espírito Santo venha fluir sobre sua vida, mas também os frutos do Espírito Santo. Quantas pessoas que foram cheias de Deus na igreja, tiveram muitos dons, muitas revelações, falavam várias línguas, mas não fluíram no fruto do Espírito Santo. Não tinha mansidão, não tinha domínio próprio, não tinha nada, porque tudo que eles tinham do Espírito Santo era no culto da igreja. Não caminhava com o Espírito Santo no seu dia a dia. Que você não venha ser como as gerações passadas, que a nossa geração venha ser uma geração que sabe caminhar com Ele. Que a nossa geração venha reconhecer quem Ele é.